Preso, primo de Paquito doou 50 mil para ex-deputado novo. Quem? Lucas Gonzalez. Lucas Gonzalez foi eleito pela bancada do Renova BR em 2018. Era a bancada que tinha também entre seus membros e que apoia como líder o Thiago Mitraldi. Thiago Mitro, não sei se pronuncia, que é da bancada Lema e hoje coordena a campanha do Zema. É só uma coincidência. Não podia deixar de falar isso. Aí começaram, né, falamos aí das principais denúncias contra o Ciro Nogueira. Aí começaram a sair matérias ao longo do dia sobre percepções, né, da turma da política. Aí começando aqui com o André Chalder, ele fala que pro Centrão, a ação contra Ciro é retaliação de Mendonça por Bessias. Eu acho que o Centrão não acredita nisso. Não tem, sabe, nenhuma retaliação de nada. Sabe, é só o processo das coisas, até porque saíram outras matérias, vocês vão ver aqui, que fala assim, a galera meio que já esperava que fosse ter alguma ação contra os políticos. Gente, já estava certo que dia 4, Polícia Federal tenta fechar a lista de autoridades com foro privilegiado. Todo mundo sabia que o caso do Master ia chegar na classe política. Papo furado. E que time, que retaliação do Mendonça. Isso aí é uma tentativa para descredibilizar o que está acontecendo. Então não me vem com esse engodo. Tava ali, cara, faz uma lista de quem é político e quem não é, pra gente poder avançar aí direitinho. Aí tá dizendo, o Mendonça tá retaliando porque o Bessias não foi aprovado. É isso mesmo. Aí querem colocar a peça de um juiz parcial e tentar lá no futuro anular. Pra falar, tá vendo? O Mendonça nunca agiu de forma técnica. O Mendonça agiu por interesses mesquinhos e pessoais. Então logo isso tudo que aconteceu é nulo, tem que libertar todo mundo é inocente. Aí eles citam o time da operação. A representação, ou seja, o pedido da PF é do dia 10 de abril. Ou seja, antes da votação da indicação do Bessias. Mas a decisão de Mendonça e a deflagração da operação só ocorreram após a rejeição do nome do atual chefe da AGU pelo Senado. E se ele fosse aprovado? Teria ocorrido do mesmo jeito. Eu não consigo lembrar o pedido do Mendonça de operação, busca, apreensão, prisão, que da PF, que o Mendonça falou, não faz isso aqui não. Sabe? Para de conversa mole. Olha o tempo que levou para isso aqui tudo ser estruturado. 10 de abril. Já tinham dito aqui. Sabe? Aí vem aqui também, ó. Polícia Federal chega a núcleo político e prevê aumento no ritmo de operação do Master. Aqui é um jornalista mais próximo da turma do Mendonça. É o Matheus Teixeira, o Theo Cury e o Caio Junqueira. Esses três lá na CNN. Ele vê esses três, já sabe que está mais próximo da turma do Mendonça. A PF iniciou a ofensiva contra o núcleo político do caso Master e a previsão de investigadores nos bastidores é que o ritmo de operações se intensifique daqui para frente. Não tem nenhuma retaliação, por causa do Bessias. É que chegou na classe política. E não vai parar no Ciro Nogueira, é o que diz a CNN. A previsão feita sob reserva por integrantes da polícia e da PGR é que outros parlamentares da esquerda e direita sejam alvos de operações ainda neste primeiro semestre e que o caso de Ciro foi apenas o primeiro do núcleo político que mantinha relações com o Paquito. O caso do Ciro também teve decisão da PGR, recomendando que não fale com os outros investigados e tudo mais. A PGR é tida como aliada à ala opositora do Mendonça. Então, como é que o Mendonça pode estar se vingando e a PGR apoiando a vingança, sendo que a PGR é do lado opositor do Mendonça? São acusações que não param de pé. Mais outra, Tainá Falcão, para derrubar essa história que é retaliação. Rueda alertou Ciro sobre reação do governo em crise do Master. Rueda teria alertado Ciro Nogueira sobre a suspeita de que uma reação mais dura do governo federal diante do desdobramento da crise do Master. Fontes ligadas à União Brasil afirmaram que Rueda alertou Ciro sobre estar subestimando a disposição do próximo do Planalto de avançar politicamente sobre o caso. A avaliação de integrantes do Centrão é que a operação da PF desta semana, que atingiu aliados e figuras ligadas ao caso, aumentou a percepção de que o tema será explorado politicamente nos próximos meses com impacto sobre as eleições. O Mendonça dificultou a comunicação na PF para o Andrei não saber do que está rolando. E vocês acham que o Lula mandou o Mendonça ir pra cima do Ciro Nogueira? A galera sabe que o caldo vai entornar. Se o Mendonça quiser apertar o botão e resetar a política brasileira, ele faz. Ele faz. Se ele não faz. Só basta o Mendonça querer. Aí, ontem, diante do que aconteceu, qualquer pessoa decente, não só o Flávio Bolsonaro, falou que são coisas gravíssimas que precisam ser apuradas. Tereza Cristina, que é senadora do PP, falou a mesma coisa. Tem que apurar. Só que, qual o incômodo da turminha do Centrão? Nota de Flávio sobre a operação contra Ciro pega mal no Centrão e alimenta cautela sobre a aliança com o bolsonarismo. E a nota da Tereza Cristina não pegou mal, não? Segundo esse interlocutor, o avanço da investigação já provoca preocupação dentro da federação e deve levar dirigentes partidários a adotarem postura mais reservada nas próximas semanas. Para essa pessoa, isso representa o feitio do PL. O feitio do PL é defender o certo e recriminar o errado. Não é do PL, não. Parece que eu também estou sendo muito bondoso com o Valdemar. Isso é o feitio do bolsonarismo.
É o certo é o certo, o errado é o errado. Um aliado de primeira hora de Ciro resumiu incômodo em tom de desabafo, dizendo que em momentos como esse você vê quem é amigo ou não. Não, em momentos como esse você vê quem tá pelo Brasil e quem tá pelo corporativismo. E Flávio tá pelo Brasil. É isso que tá acontecendo. Aí vai. Operação contra Ciro Nogueira atrapalha a operação de reaproximação do governo com Batoré. Existem divergências sobre isso. A Globo diz que atrapalha, a Folha diz que aproxima. Chegaremos lá. Nos dias que antecederam a operação, o Planalto vinha tentando reduzir a animosidade com o Batoré. Com a deflagração do mandado de busca e apreensão contra Ciro, aliado de primeira hora do Batoré, a tensão voltou a subir em Brasília. Segundo interlocutores próximos a Ciro, Alcolumbre conversou ao longo do dia com parlamentares, interlocutores do Alcolumbre. Ele conversou ao longo do dia com parlamentares sobre o caso, mas evitou contato com integrantes do governo. Aliados de Alcolumbre afirmam que o time da operação não passou desapercebido e dificultou qualquer sinal de distensão no curto prazo. Pô, mas essa operação vem do dia 10. Então não tem time. A autorização do Mendonça que foi para ontem. Então assim, não faz sentido esse papo do Alcolumbre. Isso porque, para integrantes do Centrão, bloco do qual Alcolumbre faz parte, a operação, 8 dias após a derrota de Bessias, foi interpretada como uma resposta ao Senado. A leitura entre parlamentares próximos é que a ação da PF atingiu diretamente um dos principais aliados do Batoré. Já a Folha de São Paulo vai por outra linha. Alcolumbre pede agenda com Lula para restabelecer relação após derrota de Bessias. O que nós abordamos no vídeo de ontem? A Malu Gaspar teria dito que o Batoré estava com medo e que teria conversado com o Lula internamente para obter blindagem no caso da CPI do INSS e do Banco Master. Aí, segundo a Folha, Batoré manifestou a emissários do governo desejo de conversar pessoalmente com Lula. A ideia é reconstruir pontes após a casa impor a derrota histórica do Bessias. Interlocutores, Alcolumbre avisou que deseja encerrar o caso. Nas palavras dele, passar a régua no episódio. Nessas conversas, o presidente do Senado sustenta que não trabalhou contra a indicação de Lula e que a rejeição foi resultado de uma insatisfação da casa, cujo risco foi alertado por ele ao Planalto anteriormente. Já a CBN traz mais informações, fala dessa encontro ontem do Ciro Nogueira. Grande Ciro Nogueira com o nosso Batorezinho. Aqui. Olha, Carol, depois da quinta fase da Operação Compliance Zero, Ciro Nogueira até se reuniu com o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, na residência oficial do Senado, que fica no Lago Sul, uma área nobre aqui de Brasília, onde também fica a casa do senador e que foi alvo de busca e apreensão na manhã de hoje. Essa informação foi confirmada à CBN por um aliado de Ciro. O senador, que está em pré-campanha, iria hoje a um evento político no Piauí, que é o estado dele, mas cancelou participação de última hora. Segundo a fonte, Ciro e aliados vão atribuir a operação como uma perseguição política por causa da derrota no Senado de Jorge Messias, que foi indicado ao STF pelo presidente Lula e que acabou sendo derrotado no plenário do Senado, então teve a indicação barrada. Um outro interlocutor declarou que o PP vai estar daqui em diante em pé de guerra com o governo. Enquanto isso, a base governista tenta aproveitar para colar a imagem de Bolsonaro ao escândalo e cobra a instalação de uma CPMI no Congresso e de CPI na Câmara para investigar o caso Master. Mas o que tem tido muita resistência por parte dos dois presidentes, né? Hugo Mota e também Davi Alcolumbre. Aí, né? Operação contra Ciro Nogueira abala a eleição e aperitivo da delação do Paquito. Óbvio. Um dos caciques mais poderosos do Centrão, Ciro Nogueira, foi alvo de uma ação da PF nesta quinta. Isso deve ter impacto direto sobre a eleição presidencial. E o que tudo indica é apenas um aperitivo do que pode vir nas próximas semanas. Sobre os impactos nas eleições, vários jornais falam sobre isso. O Estadão diz que o escândalo do Master, a ação da PF contra Ciro, torna tóxica a aliança com o PP União Brasil para a eleição. Quem que vai querer colar com essa galera? Vai trazer um prejuízo se o Ciro Nogueira insistir em continuar à frente dessa aliança. Se o Ciro Nogueira der vez, aí fica mais fácil, né? Colar com o Ciro Nogueira, aí é dureza. A ação da PF, que atingiu o Ciro, tem potencial para se tornar tóxica, aliança com a Federação PP União Brasil na corrida presidencial deste ano, isso porque nomes de políticos da União também já foram relacionados ao escândalo do Master em etapas anteriores das investigações. Em termos pragmáticos, a Federação PP União é uma potência. A sigla somam 101 deputados federais, essa bancada garante maior tempo de TV e uma fatia bilionária do fundo eleitoral. No entanto, formalizar essa aliança hoje significaria também levar para o palanque a sujeira que agora está sobre o tapete. Não se trata de pré-julgamento, pois a investigação do caso Master ainda promete muitos capítulos, mas sim de uma leitura do cenário eleitoral de 26. Para o PT, entretanto,
era difícil se beneficiar diretamente do episódio. Primeiro porque o governo Lula acomodou o PP na esplanada dos ministérios e depende de articulações com Ciro para palanques estaduais. Segundo porque o tema corrupção historicamente não é um terreno onde o PT consiga pautar vantagens narrativas. Voltando para a Folha, ação contra Ciro leva a campanha de Flávio a repensar apoio de PP e União Brasil. O cálculo é que a pré-campanha de Flávio está fazendo nesse momento, segundo o integrante, é qual a vantagem que ele ia ter nesse momento, né, de trazer e ter um apoio formal do PP. Óbvio que tem, né? Ele fala assim, ó, a avaliação é que o PL sozinho já tem os requisitos básicos para a campanha. O básico tem, que é tempo de TV, fundo eleitoral, aliança nos estados, capilaridade. Se vinha mais, óbvio que é bom, mas vem junto um certo desgaste. O apoio da federação seria bem-vindo, mas talvez não valha o desgaste. Segundo o aliado de Flávio, a operação contra Ciro era mais do que esperada, e o próximo da lista deve ser o Rueda. O PP é um dos cotados para indicar o vice na chapa do senador, mas isso não é considerado um problema incontornável. Nomes que vêm sendo citados são a Tereza Cristina, a Simone Marqueto, enfim, tem a Celina Leão. Não, Celina Leão não. Celina Leão é do Distrito Federal. Clarissa Técio. Aí a CNN também fala sobre isso. Operação da PF contra Ciro esfria a aproximação do PP com Flávio. Porque é meio fácil de entender. Aliados de Flávio recomendam que ele mantenha a distância do caso. Um ala do PL defende a retomada das tratativas em junho. Outra, porém, teme a contaminação política de sua pré-campanha. Segundo uma fonte com trânsito na pré-campanha de Flávio, se a aliança eleitoral com a federação estivesse selada, o senador teria que dar explicações e o PT teria mais munição política. Já o Sóstenes, líder do PL na Câmara, avalia que Flávio não pode deixar que o PP faça uma possível aliança com Lula, que ganharia tempo de TV e recursos durante a campanha eleitoral. Segundo o Sóstenes disse à CNN, a investigação envolvendo Ciro não contamina o PP. Também não acho que o Sóstenes está errado. E aí o Estadão, obviamente, iria escrever um editorial sobre o assunto. Não tem muito o que discordar do editorial do Estadão. O ecossistema da corrupção. Vou botar isso no título.